Olá, seja bem-vindo ao Diversidade, uma parceria da TV PUC de São Paulo com o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre crianças e adolescentes. Do século XVIII para cá, o chamado mundo adulto criou alguns dogmas que começaram a ser rompidos nos últimos tempos. O de que a criança deve ser absolutamente tutelada e de que a adolescência é praticamente uma doença. Os últimos tempos ainda fizeram favor de embutir no pensamento coletivo a ideia de que a mais tenra juventude é sinônimo de violência. Mas essa é uma faixa etária muito mais complexa do que os iluministas poderiam supor. Um tema que quanto mais se fala, mais ficamos com a impressão de que falamos pouco. No programa de hoje você vai ver o que a mídia eletrônica pensa da criança. Responda rápido, Palmada educa? A história da malfadada FEBEM. No Opinião, a psicóloga Patrícia Grandino fala das medidas socioeducativas. E a escritora Tatiana Belink fala da importância da presença dos livros na vida das crianças. E vamos começar ouvindo. Diversidade foi ouvir diferentes vozes que falam sobre como a mídia eletrônica pensa a criança. Para que tipo de criança são feitos os anúncios e a programação da televisão e de outras mídias? A criança vista como cidadã e como consumidora. Olhinhos vidrados na tela, pequenas mãos no controle remoto e acesso ilimitado à informação. Filhos criados pela babá eletrônica e pelas outras mídias circulam livremente por um universo de cores, sons e imagens. Só que todos esses mundos estão à venda e os poderosos navegadores também são os alvos frágeis nessa corrida maluca em busca do consumidor. O Diversidade foi até os bastidores para descobrir o que as várias peças dessa engrenagem pensam e querem da criança. A criança do século XXI, ela tem um controle, assim, ela tem um controle remoto na mão, sabe, assim, então, assim, tá chato, ela desapeia, sabe, tipo, não é uma criança que, sabe, como a gente, tipo, tinha que ir até lá, aí muda, senta, aí, tipo, sabe, assim, ele não, é pá, 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 pá. A gente está vivendo uma primeira, ou segunda, talvez, geração de crianças que, pela primeira vez na história, tem alguma coisa a ensinar aos seus pais. Nesta dinâmica nova, essas crianças acabam tendo uma posição de muito poder dentro de casa. As pesquisas mostram que essa garotada vale muito mais do que pesa. As crianças influenciam 80% das compras de uma casa. Não é à toa que está assim de gente querendo falar com elas e, claro, vender para elas. Essas propagandas, elas estimulam um consumo precoce por parte das crianças. Então isso a gente acredita que não é muito, isso é prejudicial para a sociedade, na medida em que a criança ela não tem ali uma capacidade de discernimento suficiente para determinar se aquele produto é ou não adequado para ser comprado, se a família tem condições de comprar esse produto. Encarar a criança como, em primeiro lugar, como consumidor, eu acho uma temeridade. Eu acho que é nocivo, sim. Acho que a criança, ela se ilude com certos apelos, quer dizer, a partir do momento que ela gosta do apresentador, que ela gosta do programa e ela tem a possibilidade, ou não tem, mas ela tem acesso à informação de um produto que tem a marca, o nome, a cara daquele ídolo, daquele apresentador, ela acaba cedendo a esse apelo, sem sombra de dúvida. E para o pai e para a mãe vira um transtorno, tentar contornar e tentar explicar que, de repente, a criança não precisa daquilo, que, de repente, aquele não é o melhor alimento. Quer dizer, como é que você lida com tudo isso? Como é que você ensina para uma criança que aquele bombardeio televisivo, né, não é exatamente o que ela deve consumir? A propaganda tem uma influência no sentido de dirigir a criança para os gostos que é muito grande. Então, o que acaba acontecendo é que vão vindo tendências de coisas que eu gosto. Tendências que me levam a gostar de bonequinhos japoneses, que me levam a gostar de tênis com luz, que me levam a gostar de salgadinhos com sabores. A mídia
parece que indica grandes tendências e depois as marcas, os tipos, os produtos especificamente, essas coisas elas... E aí vão se dividindo, mas as grandes tendências, eu acho que a mídia é muito responsável. Eu não acho que a mídia faça isso de uma forma dirigida para isso. Estou te falando os bastidores da psicossociologia da infância hoje. Mas eu não acho que isso seja uma coisa, um dado de realidade. Você entra numa agência, vai falar com a criação e a criação tem isso super claramente colocado. A criação provavelmente percebe inconscientemente algumas coisas, vive outras, e o que você vê no final são coisas que podem parecer uma manipulação direta dessa situação. O Ministério Público Federal constituiu um grupo de trabalho no âmbito da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão para estudar as várias possibilidades de intervenção do Ministério Público Federal nessa questão dos meios de comunicação. E dentre as várias propostas que nós estamos estudando, uma delas diz respeito à questão da publicidade para crianças. Alguns anunciantes já, por exemplo, estão deixando de veicular em determinados horários ou em determinados programas que são dirigidos para a criança, né? Existem algumas manifestações nesse sentido. Ainda no Brasil são pequenas, estão engatinhando, mas já é digamos, um começo. As famílias culpam a mídia e culpam as escolas. As escolas culpam a mídia e as famílias. A mídia culpa as famílias e quem de direito. Ninguém olha para essas crianças. Eu quero saber quem é que está preocupado efetivamente em levantar o espírito crítico. Para finalizar essa matéria, a gente resolveu ouvir quem mais importa nessa história toda, a criança. A Daniele tem 11 anos. O que você achou disso aí? Eu achei assim, que é verdade, assim, as crianças elas ficam impressionadas com o que ela vê e enche o saco da mãe para comprar, né? Eu vejo isso porque minhas priminhas são assim. Tudo que elas veem na televisão, ela quer comprar, ela acha que é verdade. Eu só assisto propaganda que é legal, porque não só eu mudo de canal. Diversidade foi às ruas para saber o que pensam os filhos e os papais sobre aquela famosa palmadinha. Será que ela educa? Eu acho que a palmada não educa. Eu acho que primeiro a gente tem que tentar mostrar, ensinar, falar não, ter muita paciência. E eu acho que a palmada vem assim mais no impulso, que a gente está perdendo ali um pouquinho o limite. Mas se a gente puder evitar a palmada... Com certeza eu acho que sim. Eu acho que põe medo, põe respeito, eu acho. Porque se tudo que for fazer a gente deixar, acho que, sei lá, eu acho que põe respeito um pouquinho. Eu acho que não. Por que não? Porque a criança, ela não sabe o que está acontecendo. Então, eu acho que vale muito mais explicar do que bater. Dá um sapinha. Mas também não exagerado, uns tapinhas só, tá? Eu acho que faz bem de vez em quando, na hora certa faz bem. Minha avó só dá uns tabefes de varinha. Por que ela dá? Porque eu mereço. O que você já fez que você levou umas palmadinhas do seu pai? Que não obedece, né? Hoje você levou um tapa na bunda, por quê? A gente tem que determinar um limite para a criança, né? Se ela ultrapassa o limite, uma palmadinha para ela sentir que não pode fazer o que está fazendo, né? Eu acho que educa sim. Dá palmada na hora errada, a criança fica revoltada e a hora que precisa não conversa com a criança. Então eu acho que conversar é melhor que dar palmada. Primeiro conversa, depois pode até dar a palmada, se merecer. Para comentar essa enquete, Diversidade convidou a psicóloga Maria Amélia Azevedo. Maria Amélia é professora da USP e coordenadora do LACRE, o Laboratório da Criança da Universidade de São Paulo. A palmada é uma instituição brasileira, porque o Brasil tem 500 anos da famigerada mania de bater. O que o costume de bater ensinou para a nossa população? Em primeiro lugar, ensinou que a palmada surge do impulso. É a primeira fala. Então, nós dizemos impulso para bater e a gente quer ensinar a criança a ter limites
Quando a gente não consegue frear o próprio impulso, nós aqui no Brasil estamos lutando para que o Brasil seja o 12º país a proibir toda e qualquer punição corporal doméstica de crianças e adolescentes. Nós temos um projeto de lei no Congresso Nacional, apresentado em dezembro de 2003 pela deputada Maria do Rosário, do PT, e esse projeto foi elaborado por nós, do Laboratório de Estudos da Criança, com vários advogados da área de direitos humanos, porque nós entendemos que o direito de não apanhar é um dos direitos fundamentais da criança. Porque se a gente bate num adulto, hoje em dia, é considerada agressão. Se a gente bate num animal, é considerado crueldade. Então, por que bater numa criança? Se existe a polêmica a respeito da palmadinha, uma coisa é consenso entre a maioria das pessoas. A violência, a tortura e o isolamento nada tem a ver com a educação de jovens e crianças. E por incrível que pareça, em pleno século XXI, são essas as notícias que nos chegam quase diariamente a respeito da FEBEM. Na verdade, essa relação perniciosa entre o Estado e seus jovens começou há muito tempo. Com apenas 50 anos de vida, os portugueses criaram no jovem Brasil as Casas de Muchachos, para abrigar os curumins, chamados de Filhos da Terra. 452 anos depois, o chefe de polícia de São Paulo, o delegado Cardoso de Almeida, chamava essas crianças de pequenos criminosos, ao apresentar um projeto de instituto interdisciplinar que os abrigasse. Mas só em 1922, no Rio de Janeiro, foi criado o primeiro estabelecimento de atendimento aos menores. Na mesma década, em 27, foi outorgado o Código de Menores, que vigorou até 1979. Em 1964, já durante a última ditadura militar, foi formulada a Política do Bem-Estar do Menor, criando a FUNABEM, a Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor, que centralizava no governo federal as ações e políticas voltadas para crianças e jovens. Uma política nova que nascia fundamentada em um código escrito 42 anos antes. Em 1973, o processo de descentralização levou o Estado de São Paulo a criar o PROMENOR, que em 1976 mudou de nome para o atual FEBEM, Fundação para o Bem-Estar do Menor. Uma instituição ultrapassada no próprio nome, já que há mais de 10 anos o termo menor é execrado por especialistas e organizações. Nesses quase 40 anos, mais de 60 presidentes passaram por ali. Mudaram os nomes, mas os problemas permaneceram os mesmos. As denúncias de torturas também não são nada novas. Em 1977, um ano depois de sua criação, a FEBEM já gerava notícias de maus tratos às crianças. De lá para cá, as notícias só multiplicaram. Wilson Tafner é promotor da Vara da Infância e da Juventude. Entre suas várias ações dentro da promotoria, ele sempre acompanha os exames de corpo de delito feitos depois de denúncias de espancamentos e maus-tratos. Sempre leva consigo uma câmera amadora e já registrou cenas de verdadeiro horror. Um sistema fundamentalmente depauperado que não dá à grande maioria a potencialidade de se recuperar. E se você brutaliza ainda mais esses jovens dentro de uma instituição gerenciada pelo poder público, ele não tem nenhum sentimento de que a lei deve ser cumprida. Ao contrário, ele se embrutece. E quando ele sai, nós vamos ter o quê? Jovens mais violentos. Isso não interessa a ninguém, né? Isso não interessa a sociedade. Em 1990, foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Incensado por uns, odiado por outros, a verdade é que nesses 15 anos, a FEBEM jamais respeitou trechos importantes do Estatuto. Em 1999, depois de uma das mais violentas rebeliões ocorrida no Complexo Imigrantes, o então governador Mário Covas criou o Plano Novo Olhar. Vislumbrou-se que o Estado passaria a respeitar a lei, mas o que se viu foi uma integração perigosa entre a FEBEM e o sistema penitenciário, com seguidas transferências de crianças para os presídios do Estado.
Mas as crises no sistema só foram se acumulando e o ECA cada vez mais deixado de lado. No início de 2005, em mais um lance midiático, o governador do estado mandou a maioria dos funcionários embora e disse que iria fazer uma limpeza no sistema. Mas não estava preparado para isso e gradativamente foi trazendo os funcionários de volta sem a devida seleção. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele é muito criticado e as pessoas criticam aquilo que não conhecem, né? Até porque ele nunca foi cumprido. Então, como é que você pode dizer que algo é ruim se o Estado, desde 1990, há quase 15 anos, não cumpre uma lei federal? Se você pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito claro no como deve ser o gerenciamento da medida de internação. Está escrito no texto da lei que devem ser pequenas unidades, que deve haver descentralização, que tem que haver tratamento individual, que tem que haver tratamento psicológico, atendimento social para o adolescente, para a família, que tem que haver um programa de egressos dos jovens que saem da fundação, que até hoje não foi criado, um programa de emprego, de encaminhamento para esses jovens adequados, não existe, né? Então, tudo está escrito no texto legal. Então, não precisa se inventar nada, é ter a vontade política de cumprir a lei, coisa que até hoje não foi feita. Em março desse ano, o CRP de São Paulo lançou um manifesto em defesa dos direitos do adolescente em privação de liberdade. No seu trecho final, o manifesto afirma: há hoje na FEBEM, São Paulo, uma situação de crise institucional clara e evidente, que requer esforços de diferentes setores para a criação de medidas imediatas para o enfrentamento da crise. Mas impõe-se também um reordenamento institucional, compreendido como a criação de uma nova instituição, na qual um projeto socioeducativo possa oferecer condições reais para que os adolescentes tornem-se cidadãos. Para conhecer a íntegra do manifesto, visite o site www.crpsp.org.br. A FEBEM não está aí para enjaular ninguém. Deveria, isto sim, aplicar as tais medidas socioeducativas. E é sobre isso que a psicóloga Patrícia Junqueira Grandino dá a sua opinião. Mestre e doutora em educação, Patrícia é professora de Psicologia da Educação, Temas Contemporâneos e Solução de Problemas da USP Leste. O grande marco divisor que o Estatuto da Criança e do Adolescente introduz na história brasileira, há 15 anos desde a sua promulgação, é a legitimação da doutrina da proteção integral, que significa reconhecer na criança e do adolescente como pessoas em condição especial de desenvolvimento. Isso significa que todos os esforços dirigidos a essa população têm que ter como meta a garantia das condições para que essas pessoas desenvolvam as suas potencialidades. No caso do adolescente em conflito com a lei, o que acontece é que o Estatuto prevê as medidas socioeducativas, que prevêem a garantia de que esse adolescente tenha condições de retomar o seu processo de desenvolvimento, rever as condições que levaram a essa infração, reconstruir seu projeto de vida em condições mais adequadas ao convívio social. O que a FEBEM parece não conseguir nunca implementar é justamente essa doutrina da proteção integral por conta da sua história e da sua estrutura sempre correcional repressiva. Pensar essa questão exige ir além do problema atual, e é nisso que a psicologia tem muito a contribuir, o psicólogo tem um papel importante nesse debate, que é a ampliação da discussão na sociedade do lugar que está colocado o adolescente hoje. Sobre o adolescente recaem muitas expectativas e muita cobrança, sem que haja contrapartida da garantia de oportunidades e de garantia dos direitos básicos para o seu desenvolvimento, como saúde, educação, lazer, profissionalização, que possam garantir a esse adolescente o seu processo de inclusão na sociedade. No final de março, encerraram-se os encontros sobre políticas públicas promovidos pelo Banco Social de Serviços em Psicologia. Diversidade acompanhou um dos últimos encontros que falou sobre políticas públicas e educação. A ideia é que a gente possa, com esse projeto, como os outros do banco, mas esse em particular, nós possamos estar evidenciando para a sociedade a importância da psicologia
para as políticas públicas em educação. Mostrar que o psicólogo educacional pode ser útil numa escola pública, pode contribuir para que as políticas de educação realmente atendam às necessidades da população, realmente tenham uma importância social. A educação é base para a constituição dos outros direitos. Todos nós sabemos que a educação, uma pessoa que tem a possibilidade de se realizar através da educação, ela consegue defender outros direitos, ela consegue conquistar melhores condições de saúde, ela consegue melhor trabalho, ela consegue empoderar sua condição de vida numa sociedade, ter mais consciência dos problemas, etc. A educação não pode ter uma perspectiva só pragmática de inserção no mercado do trabalho e de construção de competências para a competitividade do mercado, mas a construção do ser humano completo. É uma discussão que nós estamos desenvolvendo em todo o país e eu acho que na discussão com os psicólogos isso se coloca dentro de uma relevância importante, até porque é um setor que tem uma intervenção clara no processo educacional brasileiro. E agora, para encerrar o nosso programa sobre crianças e adolescentes, Diversidade foi entrevistar a escritora Tatiana Belink. Tatiana tem passado pela vida das crianças brasileiras dos últimos 60 anos, de uma forma ou de outra. Para os que já passaram dos 50, fica fácil lembrar da primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, feita pela TV. Lá estava a Tatiana, escrevendo os roteiros que embalaram uma geração. Nesses anos todos, Tatiana nunca parou, escrevendo, traduzindo para a TV, jornais, teatro, cinema e principalmente escrevendo para as crianças. E é sobre a importância da literatura na vida das crianças que ela conversou com a psicóloga Maria da Graça Gonçalves. Vale a pena conferir. Acho que a nossa conversa começa mesmo falando daquilo que acho que é o centro da sua atenção, da sua preocupação. Falar para as crianças, falar para os jovens. Eu queria saber um pouco como é isso. Como foi isso nesses anos todos? Crianças de tanto tempo atrás. Eu falo com criança desde que eu sou criança. Porque eu tinha um irmãozinho temporão, 10 anos mais novo do que eu, com uma mãe muito ocupada, baixinha, forçuda, feminista, comunista e dentista. E dona de casa e tudo mais. Mas eu, 10 anos mais velha do que o irmãozinho, cuidava dele. E fui mesmo meio que irmã dele durante muitos anos. Então, assim, sempre as voltas com crianças. E me convidam, me chamam para escolas, bibliotecas, clubes, né? Então, eu falo muito com crianças, e com pais de crianças, e com professores. Até com terceira idade, eu estou na quarta ou quinta, posso falar. Então, e esse criança sempre o seu meio e o seu público. Com certeza, crianças de todos os tamanhos e idades. Isso. E a senhora vê diferenças nas crianças de 50 anos atrás, Imagina, de 40 anos nascem atrás? todas iguais, caracas, banguelas, analfabetas e prontas, abertas para tudo. Depende muito do caldo de cultura, da família, do bairro, da escola, de tanta coisa, né? E agora, claro que com essa invasão de solicitações eletrônicas, elas ficam mais solicitadas mesmo, né? Mas criança é criança, e como disse a minha neta quando eu tinha 7 anos, ela me disse, sabe, Tati, livro que não dá para rir, não dá para chorar, não dá para ter medo, não tem graça. Então querem emoção, e querem rir, e querem chorar, e ter medo, e ter raiva. E brincar muito, isso é muito importante. E para mim, o melhor brinquedo sempre foi o livro. Então, e aí, nesse sentido, quer dizer, realmente o livro, a arte para a criança tem esse significado. Acho que quando a criança fala é importante saber Claro. que ela quer isso. E marca. E né? marca. E assim, como que o adulto se coloca em relação a isso? Quer dizer, muitas vezes o adulto se coloca naquele papel de querer educar, né? De uma posição. Parar com isso, né? É, então, eu queria saber como é isso. Já sabia isso. Tem que respeitar a inteligência da criança, a sensibilidade da criança, sem tati-bitate, falar com criança como gente. Isso. Para que ela... A criança absorve. É espantoso
que sabe uma criança de 3, 4 anos só de absorver o ambiente, apesar da educação, quando vem de dedo em riste, isso pode, isso não pode, isso é bom, isso é mal, cala a boca, a criança não tem fala, e assim por diante. Esse é um tipo de educação, existe ainda, Claro. mas tem melhorado um pouco. Quer dizer, a criança tem que ter seu espaço, é isso que a senhora está dizendo. Ela Claro, tem o que dizer, ela sabe o que ela quer. Sabe ou não sabe, mas tem querer, e não dizer a criança não tem querer. Tem que respeitar, né? Não é, como dizia lá o outro adulto em miniatura. É uma pessoa em crescimento, por dentro, em emoção. É muito importante. E muito importante lhe dar oportunidade. Me perguntam muito sobre livro. Meu filho não quer ler, eu mando ler, ele não quer ler. Ele disse, começa por não mandar. Ler tem que ser um prazer, não uma obrigação, não uma tarefa, muito menos uma chateação. Dê-lhe chance, dê-lhe oportunidade, exponha a criança ao livro, exponha o livro à criança, deixe livros ao alcance da mão, dê o exemplo, não mande, leia você para você mesmo, para ele ver você lendo. Eu gostei da sua ideia de que tanto a criança, agora eu estou estendendo, o jovem, cada um tem o seu modo de ver a sua vida, suas experiências, tem o que dizer, tem que ouvir. E quando me dizem a criança, o que é a criança? Eu disse, eu não sei o que é isso. O que é a criança? Existem crianças. Não existem duas iguais na mesma família. Meu filho, eu tive 2 filhos. Quando tinha, assim, 10 anos, certa vez virou para mim, o André, né, e disse, ô mãe, você acha justo e democrático, olha o jeito de falar, você acha justo e democrático tratar de modo igual filhos que não são iguais? Pôs o dedo na ferida. Eu borrachava que estava sendo justo e democrático. E ele sabia que não era assim, porque de fato ele e o irmão eram diferentes. Então, o piparote que você dá num pode doer muito, e no outro não vai nem sentir, não vai nem perceber. Tem que saber com quem está lidando, tem que respeitar. Cada um é um, cada um tem a sua história. Dentro de casa, imagina. Imagina no mundo. Um exemplo, na escola, na aula, sei lá. Nada é tão simples assim, não é simples, graças a Deus. Eu aprendi com as crianças, aprendi muito lendo, observando e sendo criança também, não foi mole. Não é fácil ser criança. A tal criança feliz é uma ideia de poeta que vive a cantar. Que criança feliz? Criança até rica, até que tem tudo, nem sempre é feliz, nem sabe que é feliz. Não, eu era feliz e não sabia. Então, fica sentida, se sente oprimida, e é oprimida, mesmo a criança rica, mesmo que mandam nela, ou deixam subir no peito, ou restringem demais, quer dizer, não é fácil ser criança, não é fácil ser adolescente, não é fácil ser gente. É isso. Obrigada. Obrigada eu. Está terminando mais um Diversidade. A gente agradece a sua companhia. Em maio, vamos mostrar a cobertura do 1º Congresso Latino-Americano de Psicologia. O programa vai ter sotaque castelhano. Até lá!